Tema de hoje, o peso da palavra de Deus. Você já deve ter ouvido aquela expressão, dou a minha palavra. Antigamente, nos primórdios da humanidade, alguns anos atrás, eu me lembro que li sobre isso, meu pai falava disso. Antigamente os homens, eles tinham palavra, eles davam uma palavra e ela se cumpria. E como eles trocavam isso, em vez de assinar papéis, eles puxavam um fio do bigode e davam para o outro, falavam, essa é a minha palavra, você pode confiar. Antigamente as pessoas confiavam na palavra. A palavra que as pessoas davam antigamente, elas cumpriam. E, infelizmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas não cumprem tanto a palavra como deveriam. Eu me lembro, inclusive, na palavra do meu pai e principalmente na palavra da minha mãe. Quem já teve pai e mãe ou tem e já foi criança, eu acredito que todos aqui já foram crianças um dia, né? Adolescentes. O pai sempre dizia assim, você vai ver. A mãe, então, minha mãe, ela falava assim, eu vou te pegar. Porque eu era muito bagunceiro, né? Levado, para não falar terrorista, né? Eu me lembro que uma vez, acho que eu já contei sobre isso aqui, mas é sempre bom lembrar, né? Eu devia ter uns 10, 11 anos, no máximo, acho que 10, 11 anos, e meu pai tinha um Gordini, e de manhã ele falou, vamos comigo lá para Santos, nós morávamos em São Vicente, vamos para Santos, lá, tal, no escritório, e eu fui todo feliz, troquei de roupinha, tal, fui com ele, e voltamos para almoçar, e chegou na parte da tarde, eu todo animado, né, falei, vou com meu pai de novo. E aí, minha mãe disse, não, quem vai agora é o seu irmão Roberto, com seu pai. Eu falei, não, eu que tenho que ir. Não, é o Roberto que vai. Meu pai falou, é isso aí, cala a boca e fica quieto. E eu fiquei louco da vida, né? Mas doido de raiva. Com 10, 11 anos eu já era aquele cara assim, irado, né? Aí eu falei para minha mãe, vai mesmo. Chegou meu pai, saiu com meu irmão e eu fui para a rua brincar, era a rua de terra, de areia, né, lá em São Vicente, e fomos brincar e tal, e eu com aquela raiva, aí a minha mãe tinha limpado a casa naquele dia, e tipo 3 da tarde, a janela da frente assim aberta, tinha como é que fala, um quintal, portão, quintal, e a janela da frente do quarto dela aberta, e eu de raiva fui na rua, peguei assim uma pá de areia, fui na janela e joguei umas 2 vezes assim. Você vê como é que eu era uma pessoa bacana, né? Quando a minha mãe viu, ela saiu correndo atrás de mim, mas eu era jovem, né? Ela conseguiu ir até o portão de casa, dali para frente eu dei um pique e fui embora, que assim, tipo, uns 50 metros de distância dela, e ela olhava assim, você vai ver quando eu te pegar, você vai ver, e eu ficava assim, não me pega, não me pega, aí passou um vizinho por trás de mim e me pegou, aí minha mãe veio assim, que nem aquelas vacas loucas assim, e me juntou, e me puxando, ainda bem que era areia, né? Porque se fosse asfalto tinha ralado tudo. E foi me puxando, e eu chorando, levou para casa, e chilape. Fio de ferro, né? Aqueles ferros antigos que você tirava o fio, lembra, né? Os mais velhos aqui que apanharam disso, né? Tirava o fio do ferro, ele servia para ligar o ferro na eletricidade e também para dar um couro no filho, né? E minha mãe, chilape, você vai ver. Ou na casa deles e tal. E meu pai sempre dizia assim, olha, chegar lá, se colocar lá um pacote de bolacha, você pega 2, no máximo 3. Porque qual era o problema da gente? A gente não tinha, chegava na casa de quem oferecia, você queria pegar o pacote e comer, né? E meu pai falava assim, porque se você comer mais do que você vai ver quando chegar em casa. Então a gente chegava lá, pegava 1, 2, 3, e na quarta você pensava 1000 vezes, mas não pegava. Porque quando meu pai falava, ele cumpria. Minha mãe era igual. Alguém aqui, porventura, já passou por isso? Obrigado, não sou só eu, né? Tem mais terroristas aí convertidos na face dessa terra, né? Dependendo da pessoa que fala, você acredita piamente ou você desdenha.
Por exemplo, hoje em dia, palavra de político, falou, você dá risada, porque você sabe que ele está mentindo. Esses dias mesmo, aquele ex-governador lá de Pernambuco, lá de Recife, não me lembro direito o local lá, o tal do Ciro Gomes, tinha um vídeo dele na internet, ele chorando. Coitado, o pessoal que está na casa, vai ficar todo mundo, vai morrer, meu Deus, o pessoal não tem dó. E quem viu aquilo deu risada. Por quê? Porque sabe que ele, tipo, uns 2 meses antes de começar tudo isso, estava maltratando as pessoas mais pobres onde ele passa, que ele sempre foi metido e tal. Então, quando viram ele falar, eles deram risada, desdenharam. Porque ele não estava falando a verdade. Dependendo, inclusive, da pessoa que fala, o peso que a palavra dessa pessoa tem é tão forte que, dependendo de quem for, a gente acredita. Por isso que quando a gente fala do peso da palavra de Deus, o peso da palavra de Deus, Deus preza por sua palavra. Deus preza. Tem 2 textos na Bíblia, eu vou citá-la aqui com a ajuda dos irmãos ali para colocar no telão. 2 textos na versão NVI, na versão, desculpe, João Ferreira de Almeida. A NVI fala da palavra de Deus veio, e essa versão antiga da Bíblia, ela cita assim, por exemplo, Zacarias, o profeta. Zacarias, o profeta, ele foi usado por Deus para falar para o povo de sua época, dizendo assim, olha gente, Deus está falando que Ele vai mudar a história da gente, Ele vai tratar, Ele vai nos retornar, nos capacitar, nos abençoar e tal. E Zacarias capítulo 12, versículo 1 diz assim, o peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, a palavra dele tem um peso tão grande que se Deus falou, ele vai cumprir. Então Zacarias transmite isso para o povo. Numa outra época, a mesma expressão, só que agora com Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 1, o texto diz assim, peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E se você ler o livro de Malaquias, Deus está falando com o seu povo assim, escuta, vocês estão dizendo que é inútil me servir, vocês não trazem dízimos e ofertas para a casa do tesouro, e vocês também, quando vão ofertar alguma coisa, quando vocês vão fazer algum tipo de sacrifício para comigo, vocês estão pegando os piores animais, os animais mancos, doentes, vocês estão pensando que vocês estão falando com quem? O peso da palavra de Deus, nesse caso, é tão forte que leva o povo a refletir, a se consertar. Então, a palavra de Deus, ela tem um peso imensurável, irmãos. E nesse sentido de palavra, creia, meu irmão, minha irmã, Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, e nós podemos usar esta palavra, esse peso da palavra nesses 2 sentidos. Primeiro, palavra de Deus, o peso da palavra de Deus que diz assim, eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, tem um peso, é Deus que está falando. E também o peso da palavra de Deus quando ele diz assim, vocês precisam se corrigir, vocês precisam deixar os seus pecados de lado, porque senão vocês serão mortos, vocês serão afastados, vocês viverão longe da presença do Senhor. Existe esse peso da palavra. Nesse sentido, hoje em dia, parece que nós estamos vivendo nessa sociedade pós-moderna, a gente está vivendo pessoas que amam ouvir palavras de autoajuda. Tipo assim, Deus vai te curar, né? Deus vai te libertar, Deus vai te transformar, Deus tem um novo dia para você, Deus tem uma nova forma para mudar a história da tua vida, Deus vai tratar os seus, Deus vai abrir as portas, Deus. Ótimo, Deus pode fazer tudo isso. Mas a maioria de pregadores hoje estão esquecendo de dizer o seguinte, ei, Deus também quer que você corrija a tua vida. Deus também quer que você largue do pecado. Deus também quer que você o busque mais. Deus quer que você também leia mais sua palavra e aprenda para você em dias maus saber aonde recorrer. Mas infelizmente hoje, a gente vê nas igrejas pessoas que querem entretenimento.
cultos assim, por exemplo, como o nosso, e tem muitas igrejas que ainda mantêm assim, cultos considerados normais. Que é o culto normal? Culto que você chega, cumprimenta os irmãos, a gente não está podendo fazer isso com muita intensidade, como fazíamos, mas geralmente você chega, cumprimenta os seus irmãos, você ora, você fala com Deus, você canta louvores, você oferta, você tem um tempo de oração por você, por tua família, pelas pessoas com quem você se relaciona, e depois você ouve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é capaz de tratar as nossas vidas, é capaz de trazer sempre algo novo, ela se renova, a palavra de Deus ela não volta vazia, sempre atinge o coração de alguém que está ouvindo a sua palavra, ou seja, é um culto que você chega e é um culto para Deus, você está ali cultuando a Deus. Talvez falte esse entendimento hoje. Por quê? Porque na maioria das pessoas culto é assim, vou chegar na igreja, o que vai ter hoje de novo? Será que vai ter uma iluminação nova? Como eu já disse aqui, tem até pastor descendo, né, igrejas por aí e tal, ele desce com um negócio nas costas preso, desce, cheguei irmãos, aleluia, Deus está aqui, e apaga todas as luzes e tal, pô, vamos sentir a presença de Deus, e vamos fazer isso. Irmãos, eu não sou contra isso, cada louco com a sua mania. Mas o que eu estou querendo te mostrar é que está se perdendo esse discernimento do que realmente é um culto. Porque nós estamos aqui hoje para cultuar a Deus. E quando nós entendemos a sua palavra, ela tem um peso nas nossas vidas. Hoje tem muita adesão nas igrejas, mas tem poucas conversões. Poucas pessoas se convertem dos seus maus caminhos. Tem muito ritual hoje nos cultos, mas poucas pessoas que vivem o espiritual, aquela coisa gostosa de estar na presença do Senhor. Hoje se prega o que realmente funciona e não o que é realidade. As pessoas querem ouvir pregadores que falam aquilo que elas gostam, querem ouvir, e não o que elas precisam ouvir. Porque às vezes vem uma ministração dizendo o seguinte, eu sou o Senhor, eu te guardo, eu te abençoo, eu te fortaleço, mas às vezes a palavra de Deus vem assim também, ei, você precisa se corrigir, eu estou falando isso para você porque eu te amo, como Jesus falou para aquelas 7 igrejas da Ásia. Jesus exaltou as qualidades que elas tinham, mas ao mesmo tempo ele pontuou os defeitos que elas também estavam vivendo. A última igreja havia um defeito grave, que é a comparação que se faz com a igreja do século 21. Diz assim, os membros daquela igreja diziam o seguinte, não, eu estou bem, eu tenho dinheiro, tenho minha casa, tenho meu trabalho, tenho a minha saúde, eu não preciso de mais nada. Aí Jesus fala assim, espera um pouquinho. Vocês precisam sair dessa situação, dessa zona de conforto, porque você é como se fosse um nu, miserável, você precisa da misericórdia de Deus, você precisa inclusive até de um colírio, comparando com o que se vendia naquela cidade, espiritual, para tratar os teus olhos, para você enxergar o que você não está enxergando. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem um peso. E infelizmente nós vivemos hoje um tempo que parece que a palavra de Deus já não vale muito como valia-se antigamente. No livro de Salmos 147, versículo 15, você que gosta de anotar, anote aí. A palavra diz assim, ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Ou seja, quando Deus fala, a coisa acontece. Quando Deus determina, nada pode impedi-lo. Deus sempre prezou por sua palavra. E é interessante que num dos primeiros relacionamentos, depois de Adão, depois de Noé, de registros na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus fala com Abraão. Deus fala para ele assim, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus falando com Abraão. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aí no versículo 4, e irmãos ali do projetor lá, é Gênesis 12, tá? Faltou um aí, me perdoem. No capítulo 12, versículo 4, diz que partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5, levou sua mulher Saraí,
seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 6, Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Então o que Abraão fez? Ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Versículo 8, dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ou seja, Deus, Ele gosta de ter esse tete a tete com os seus filhos, com aqueles que Ele ama, e Ele ama todos. Deus gostaria de se relacionar com todos. Só que hoje as pessoas não querem mais ouvir as promessas do Senhor, a palavra do Senhor. Abraão passou por isso. Se nós lermos, por exemplo, agora Gênesis capítulo 13, irmãos, versículo 14, o Senhor disse para Abraão, quando ele se separa de Ló, o seguinte: de onde você está, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Versículo 15, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Versículo 17, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Versículo 18, então Abrão mudou seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Deus sempre falando, tratando. Só que chegou uma época que parecia que a palavra de Deus na vida de Abraão não tinha aquele peso do começo. Porque estava demorando para acontecer algumas coisas na vida dele. E ele fala com Deus. Antes de falar até com Deus, ele comete um grande erro, acaba se deitando com uma serva de sua mulher, a pedido da sua própria mulher, porque ela disse: eu já sou velha, esse negócio de descendência que Deus te falou, eu sou velha, você é velho, nós não podemos mais ter filhos, e a gente vai ter que dar um jeito para cumprir o que Deus está falando. Espera um pouquinho. Se ele tivesse parado para pensar, ele teria entendido o seguinte: a palavra de Deus tem um peso. E se Deus falou, Deus vai cumprir, como Deus cumpriu. Gênesis capítulo 15, versículo 1, depois destas coisas o Senhor falou para Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Versículo 3, o Senhor acrescentou, ele acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Versículo 5, o Senhor, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Versículo 6 e último diz que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Meu irmão, nesse tete a tete que Deus teve com Abraão, Deus havia prometido que ele teria um filho. Você que lê a Bíblia sabe que ele teve um filho. Aí Deus diz assim: olha para as estrelas, tente contá-las, assim será a sua descendência. Olha para os grãos de areia, tente contá-los, assim será a sua descendência. E Deus cumpriu a sua promessa, porque a palavra de Deus tem um peso. Quando Deus fala, Ele cumpre. Se você ler em Gálatas capítulo 3, no final do capítulo 3, a palavra está dizendo assim: todos aqueles que estão em Cristo Jesus são descendentes de Abraão. Ou seja, eu e você também somos descendentes dessa bênção de Deus sobre a vida daquele homem. Porque agora nós somos feitos filhos do Senhor em Cristo Jesus. Pode demorar o tempo que for, mas Deus cumpre a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Amém, queridos? Se você pode, mesmo distante, fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus cumpre sua palavra. Amém.
É até bom, porque de máscara não dá para ver se está dormindo ou não, né? Então, de repente, se estiver dormindo, já acorda. Com Moisés, Deus também estabeleceu uma aliança, deu uma palavra para ele. Em Êxodo capítulo 34, versículo 10, Deus disse para ele assim: faço com você uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. E Moisés creu na palavra de Deus. Êxodo 34, 27, disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas, com essas palavras, que faço aliança com você e com Israel. Versículo 28, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ou seja, Deus falou com Moisés e disse assim: baseado nessas palavras eu vou tratar o povo, eu vou cuidar do povo, eu vou abençoar o povo. Aí vem as pessoas hoje e olham essas palavras na Bíblia e dizem assim: não, isso aqui não dá. Esse negócio de honrar pai e mãe, isso é papo furado. Esse negócio de ter só um Deus, não dá. Esse negócio de não cobiçar a mulher do próximo, de não matar, para muita gente não rola. Parece que a palavra de Deus não tem peso nenhum. Mas essas pessoas serão julgadas justamente por isso que elas estão falando, de desacreditar do que a palavra de Deus ensina. E Deus deixou isso escrito justamente para nos proteger. Foi o que Deus falou para Caim. Deus não impediu Caim de matar o seu irmão Abel. Deus podia ter lançado um famoso raio, né? Se fosse eu faria, mas eu não sou Deus. Deus poderia ter lançado um raio e falar assim: não, Caim, você não vai matar teu irmão não, porque o teu irmão é uma bênção. Teu irmão veio aqui e adorou de coração a minha presença. Você não serve, eu vou acabar com a tua vida. Não, o máximo que Deus fez foi falar para ele. E disse assim: cuidado, Caim, cuidado. O pecado bate na tua porta, cabe a você dominá-lo. E eu imagino que Caim olhou assim e falou assim: Deus, realmente o senhor está falando, é verdade. Desculpa aí, tá? E só foi Deus virar as costas. E ele foi e acabou matando o seu irmão. E pagou um preço caro por causa desta morte. Aonde ele ia, ele era lembrado e perseguido. Deus permitiu que ele tivesse uma marca que mostraria que era aquele cara. Ou seja, a palavra de Deus, o peso da palavra de Deus, é tão grande, tão poderoso, tão forte, que a própria Bíblia se completa explicando isso. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir, diz a Bíblia? Acaso promete e deixa de cumprir? Bom, hoje em dia, no tempo que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas realmente estão desacreditando da palavra de Deus. Haja visto tanto de gente que está fora da igreja. Aliás, até uma dica para quem está assistindo e para quem pertence aqui à nossa igreja: cuidado. Cuidado, porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, por causa dos cultos online, não querem saber mais de ir para a igreja. Está bom em casa, é confortável. Cuidado. Dia desses, uma irmã aqui da nossa igreja, ela disse: pastor, na igreja de uma amiga, o pastor lá retornou os cultos, até antes da gente, e um culto que tem no domingo, o primeiro culto foi 20 pessoas, no segundo 32 pessoas, e não apareceu mais gente. Aí o pastor falou assim: bom, então eu vou atrás de alguns membros. E foi na casa de um obreiro da igreja, um presbítero, e falou: irmão, e aí? Ele falou: pastor, estou meio cansado com esse negócio de igreja, de Deus, sabe? Eu tô preferindo ficar aqui na minha casa mesmo, não quero saber mais de ir na igreja não. Como assim? Mas você é presbítero, você... Não, mas eu não quero, eu estou meio cansado dessas coisas, sabe? Eu prefiro agora ficar na minha casa. Veja o ponto que nós estamos chegando. Com Abraão, Deus fez uma aliança, deu a sua palavra e cumpriu. Com Moisés, Deus fez a sua aliança, deu a sua palavra e cumpriu. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés olha para o povo e fala para o povo assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje.
porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. 14, Moisés disse para o povo: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E quando Deus fala, Deus fala. E no capítulo 14, ainda em Êxodo 14, 31, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Porque você sabe, o mar fechou e todos morreram. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Deus fez essa aliança com o povo que saiu do Egito. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Isaac, com Jacó. Deus, ao longo da humanidade, foi fazendo alianças, ou seja, dando a sua palavra, aliança que hoje em dia não está sendo muito mais tratada como deveria ser tratada, entendida como deveria ser entendida, porque quando você faz uma aliança com alguém, quando você faz um contrato com alguém, quando você dá a sua palavra, você tinha que cumprir com a tua palavra. É a questão de hoje, muitas pessoas vão diante do padre, do pastor, do bispo e falam assim: eu prometo te receber como minha esposa, como meu esposo, prometo te amar, prometo viver o resto da minha vida com você, na velhice, na mocidade, gordo, magro, na fartura, na pobreza, com celulite ou não, eu prometo. E não dá hoje 1 ano, 2 anos, as pessoas quebram o contrato, quebram a aliança. Tem muita gente hoje que fala, mas não cumpre o que fala. E eu estou falando de gente dentro da igreja. Eu falei aqui questão de casamento, mas existem outras tantas coisas. Tem gente que faz contrato, que registra em cartório, e depois não cumpre com o que assinou. É inacreditável, precisa ir na justiça para o juiz julgar e declarar alguma coisa a favor ou contra, porque a pessoa não cumpre. Nós vivemos num tempo que as pessoas não têm mais palavra, não cumprem com a sua palavra. A aliança que Deus fez com Moisés, ele cumpriu. A aliança que Deus fez com Abraão, ele cumpriu. A aliança que Deus fez com todos os seus servos ao longo da história, ele cumpriu. E também Deus fez uma aliança com toda a humanidade. Essa aliança veio através de Cristo Jesus. Quando Jesus se reúne com os seus discípulos e ele vai instituir a ceia do Senhor, ele diz assim: olha, eu não vi a hora de ter esse momento com vocês. Por quê? Porque o partir do pão, eu vou partir o pão, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Agora esse cálice aqui representa o meu sangue. Esse sangue é um sangue de uma nova aliança que Deus faz com vocês. Que aliança é essa? Agora Deus vai perdoar todos os teus pecados. Deus sabe que você é humano, Deus sabe que você erra, Ele estará sempre com você. Eu estou com vocês, eu vou estar com vocês sempre, eu dou a minha palavra. Mas infelizmente hoje as pessoas não querem saber mais de Deus. Jesus falou sobre isso, Mateus 28, 20, a parte B, ele disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E é claro que hoje, segundo a Bíblia, nós estudamos sobre isso domingo passado, quinta passada, o amor de muitos está esfriando. As pessoas estão desacreditando do que diz a Bíblia. Aliás, hoje eu nunca vi toda a história dessa humanidade, ou nesses últimos 40 anos, eu nunca vi tantas pessoas quererem desacreditar a Bíblia. Dizer que ela foi escrita por homens, dizer que ela não tem a inspiração de Deus, dizer que isso aqui foi mudado no ano 70 depois de Cristo, depois do ano 100 e pouco foi mudado de novo, que escreveram o que quiseram e colocaram aqui. Eu nunca vi neste século tantas pessoas querendo desacreditar a palavra de Deus. Por isso que tem muita gente hoje que não tem mais fé no coração. Porque hoje é o tempo do milagre fast food, do milagre urgente. Vem na igreja que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Aí não fez. Bom, então vem no próximo domingo, mas não esquece de trazer oferta, tá? Aí ele vai no outro domingo e leva. Aí não acontece. E o que aconteceu? Não, é que Deus ainda vai te curar, então vem no próximo domingo. E tá bom, e ficam prometendo e prometendo. E Deus não é homem para que minta, Deus não mente, Deus fala sempre a verdade. Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Deus cuida de mim e cuida de você. A questão é saber se nós acreditamos.
A questão é saber se nós realmente estamos firmados na palavra de Deus. Jesus, quando deu aquele sermão do monte, chamado Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus no final, no capítulo 7, ele diz o seguinte: olha, vocês ouviram tudo que eu falei? E Jesus falou sobre vários assuntos. Ele disse assim: bom, se vocês ouviram e praticarem, olha, vocês vão ser que nem aquelas pessoas que constroem casa numa rocha. Virão tempestades, virão ventos fortes, mas vai ficar firme. Agora, se você ouviu essa palavra e não deu valor, não praticou, é igual aqueles que constroem a casa na praia, sem estrutura nenhuma. Vem um vento, vem uma chuva, destrói. Ou seja, Jesus deu a dica, ele falou: se você quer ter uma vida diferente, abençoada, você precisa crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não muda, ela continua, ela perdura pelos séculos dos séculos. A promessa que Deus fez para Abraão está se cumprindo na minha e na tua vida, que estamos aqui hoje lavados pelo sangue de Jesus. Por isso que em Hebreus capítulo 11, o escritor de Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu preciso crer na palavra do Senhor. O apóstolo Tiago, ele deu uma dica muito importante sobre essa questão de crença. Eu quero ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos em Tiago capítulo 1. Deus é bom, aleluia. Aleluia. Sabe qual é a maior dificuldade que a gente vive hoje no mundo? Ouvir a voz de Deus, crer, prosseguir. A gente tem falado nesses meses aqui de cultos online, basicamente isso. Nós precisamos crer. E Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele vai pontuando algumas questões relacionadas à nossa vida, interessantes. Ele diz assim: meus irmãos amados, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Versículo 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Versículo 21, portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Versículo 22, ele aconselha, ele diz assim: sejam praticantes da palavra. Pausa. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, dizer assim: meu irmão, nós precisamos praticar a palavra. Para praticar eu preciso crer. Aí ele dá uma dica: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E ele exemplifica, ele diz, versículo 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, 24, e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Pausa aí, pastor, o que ele está querendo dizer? Eu já dei uma explicação aqui, eu vou repetir aqui. Tem até uns meninos aqui na igreja que exemplifica isso, né? Eu já brinquei com o Isaac, já brinquei com o Cauê, já brinquei com outros aqui da igreja, que você olha para ele assim, você olha o cabelo dele e fala assim: para que lado ele penteou o cabelo hoje, né? Acho que ele nem lembra, porque está todo, é mais ou menos isso. Você vai, olha no espelho e fala assim: ah, tá bom. Aí você chega, para que lado você penteou? Ah, não sei, eu sei que mexi aqui e tal. Ele não lembra. É o que o apóstolo Tiago está dizendo. A pessoa lê a Bíblia, chega no outro dia, na hora que ela precisa colocar em prática, o que está escrito? Ah, não lembro. Volte para a Bíblia, versículo 25, ele diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Irmãos, algumas considerações finais para a gente encerrar. A palavra de Deus tem um peso, e esse peso da palavra de Deus é tão poderoso, que na vida daqueles que creem, Deus age. Resta saber nesta manhã,
Que peso tem a palavra de Deus na sua vida? Porque você que está aqui, você que está participando, você que se esforçou de fazer o cadastro, de vir, de se submeter a tudo que nós estamos nos submetendo, imagino que você crê na palavra de Deus. Mas tem muita gente hoje, pessoas até da nossa própria igreja, que estão em dúvida se Deus realmente age, se Deus realmente cumpre com o que está escrito na palavra. Aliás, teve gente até na nossa igreja que se afastou, que preferiu pensar o seguinte: não, eu não quero saber mais de Deus, eu não quero saber Deus, o negócio de Deus aí é papo furado. Esse negócio de se reunir na igreja, isso aí é coisa do passado. Agora não, agora é a era da informática, a era da internet, agora é só online. Sabe, meus irmãos, tem muita gente hoje que olha para a palavra de Deus e fala assim: não, isso aqui não vai acontecer não. Mundo acabar. O mundo não acaba. Bom, se o mundo não acaba, então por que a Bíblia diz, Pedro falou sobre isso? Por que Jesus falou sobre isso? Não, mas veja bem, quem traduziu errado, aí acrescentaram umas palavras. Meus irmãos, se essa palavra traduzida para o português e também para várias línguas no mundo, do jeito que está, se Deus permitiu isso, é porque Deus realmente quer que a gente saiba tudo que está escrito aqui, porque está escrito aqui é a palavra dele, e ele é fiel à sua palavra. Em Mateus 24, 35, anote aí, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E tem algumas coisas, eu citei há pouco, que Jesus falou que são pontuais. Jesus disse o seguinte: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. O problema é saber se a gente crê que Jesus está com a gente todo o tempo. Que na maioria das vezes a gente começa igual Pedro, andar sobre as águas e de repente afunda. Jesus também disse, falou: escuta, eu vou cuidar de vocês. Jesus também disse: eu vou, mas eu volto. Vou preparar-vos lugar junto ao Pai. Isaías 40, versículo 8, a Bíblia diz assim: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Mesmo texto de uma forma mais explicativa, Pedro escreveu sobre isso, 1 Pedro 1,24, ele diz: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor Deus permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Eu vou te citar outros textos aqui. Em Salmo 119, 114, o salmista escreveu: tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra eu coloquei a minha esperança. Segundo Samuel 22, 31, está escrito: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Aleluia. O escritor de Hebreus capítulo 4, versículo 12 escreveu: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, irmãos, eu encerro perguntando o seguinte: que peso tem a palavra de Deus na tua vida? Porque você e eu somos bombardeados diariamente. O inimigo diariamente lança palavras. Como eu já disse aqui, você liga a televisão, você ouve falar: é o Covid, que morreu 100, que morreu 200, que morreu 300. Esses dias aí eu deixei de assistir, né? Graças a Deus. E esses dias eu estava assistindo lá uma série falando de carros, no famoso Reclame. Eu mudei, comecei a zapear, caiu lá no Brasil Urgente, da Atena, conversando com uma secretária da OMS aqui no Brasil e tal. O que eles estavam falando? Que a pandemia ainda vai piorar, que o negócio ainda vai matar muita gente, que a coisa vai ficar muito pior. Na hora eu tirei, irmãos. Aquilo ficou na minha cabeça assim, que ontem, vindo para cá de manhã, no meio do caminho, eu comecei a orar assim: Senhor, eu não sei se eu posso fazer isso,
Mas, Senhor, eu quero repreender essa palavra dessas pessoas que estão querendo a desgraça dos outros. Que o Senhor possa mudar a história dessa nação, curar as pessoas em nome de Jesus. Falando sério, eu fiz isso. Porque eu sei que a minha oração, a oração de um justo, pode muito em seu efeito. O problema é que as pessoas começam a assistir, começam a ver as dificuldades, as lutas, elas começam a desacreditar da palavra de Deus. E isso acontece porque nós somos humanos. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar a ler a palavra de Deus para que ela continue falando aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos guardar, como disse o salmista, a palavra no coração, até para não pecar contra ele. Porque nós somos bombardeados diariamente, dizendo o seguinte: não, esse negócio de mundo acabar, não, de Jesus voltar, não, esse negócio de que Deus é por nós, não, esse negócio que a dificuldade existe, está aí, vai pegar todo mundo, não, eu não acredito mais nisso, eu não vou viver isso, eu vou viver debaixo da palavra de Deus. Isaac creu na palavra de Deus, enquanto estava todo mundo sem chuva, sem esperança, ele plantou, e Deus fez com que aquele lugar seco desse frutos, e ele colheu 100 por 1, por quê? Porque ele apenas creu na palavra do Senhor Deus. Para Isaac a palavra de Deus tinha um peso, Deus falou, Deus vai cumprir. Quantos jovens estão fora da igreja, se casaram aí com pessoas chamadas do mundo, porque achavam o seguinte: não, na igreja não tem, e Deus está demorando para mandar, né, para salvar. Eu vou para o mundo lá, quem sabe a pessoa no mundo que eu conheça, essa pessoa vem para a igreja e se converte. Acontece, 1 em 1 milhão. Porque lá no mundo as pessoas não têm compromisso com Deus, sexo no mundo é livre. As pessoas mentem, roubam, enganam. As pessoas falam palavrões, xingam diariamente, constantemente, como se fosse algo comum. Mas quem conhece a palavra de Deus sabe que Deus ensinou na sua palavra: escuta, não faça sexo antes do casamento, porque isso vai trazer problemas para a tua vida. Isso vai trazer dificuldades para você. Enfim, aproveite enquanto você tem tempo, ouça a palavra do Senhor e guarde-se. Eu me guardar? Eu não. Todo mundo faz sexo, por que eu não vou fazer? Você não é todo mundo. Você faz parte de alguém que foi escolhido por Deus para viver uma nova vida. Pastor, mas todo mundo mente. Como é que eu vou viver na minha empresa sem mentir? Todo mundo mente. Você que é lavado e remido no sangue de Jesus, não. Porque a palavra de Deus tem um peso na tua vida. Primeiro, ela te coloca na parede e diz assim: escuta, você não pode mentir. Segundo, ela mesma fala no teu coração: você não precisa mentir, porque o Deus que abre portas vai abrir portas tremendas sobre a tua vida. Amém, irmãos? Eu não sei que peso que a palavra de Deus tem no teu coração, mas eu te trouxe essa palavra hoje, para que mesmo em tempos de crise, você possa crer que Deus ainda tem todo o poder nas mãos, que Deus preza por sua palavra, e tem muita gente brincando de igreja, se afastando, desdenhando. Esse negócio de igreja aí, negócio de igreja aí é para dar dinheiro para pastor. Negócio de igreja é para dar dinheiro para pastor, para fazer isso, fazer aquilo outro. Esse negócio de igreja aí, isso aí é papo furado. Esse negócio de evangelho aí, de ter Jesus, nada, eu tenho a minha religião. Esse negócio de Jesus voltar para buscar a igreja, isso aí é papo furado. Desde a minha avó, bisavó, trisavó falava disso e Jesus nunca voltou. Mas esse negócio de evangelho, de vida nova, isso aí é papo furado. Esse negócio de se guardar, esse negócio de ser fiel, e é papo furado, hoje em dia não. Mas para aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que acreditam piamente na palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Eu quero nesta manhã orar com você, para que você fale com o teu Deus, o nosso Deus que está aqui. E se você tiver coragem para isso, fé suficiente, dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou continuar crendo na tua palavra. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Senhor, a tua palavra tem peso na minha vida. Às vezes eu penso em pecar, às vezes eu penso em mentir, às vezes eu penso em largar tudo, chutar o balde. Mas eu me lembro que a tua palavra me diz que no final, não importa como a gente começa, o que importa é como a gente termina. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar.